Fala turma, tudo bem com vocês? Começando um quadro novo aqui no canal chamado Café com Investimento, onde eu vou pegar o celular e responder aqui 3 perguntas de vocês que vocês mandam lá no nosso Instagram. Vão ser respostas mais objetivas, mas pegar realmente as coisas que vocês precisam. Então se você ainda não acompanha o nosso trabalho, tá aparecendo aqui, @mateus.gaboardi, caixinha de perguntas está sempre aberta, me segue lá. Então vamos começar. A primeira pergunta aqui veio do Renan. Ele perguntou o seguinte: quando vale a pena vender as ações em alta? Essa é uma pergunta excelente e muito comum. Renan, quando você monta uma carteira de investimentos, você tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, exterior, você define um percentual que você quer em cada uma delas. Então vou inventar aqui que você quer uma carteira com 10 ações e você colocou 10% do seu patrimônio de ações em cada uma delas. Naturalmente, algumas empresas vão subir mais, outras vão cair, isso vai desbalancear a sua carteira. O que eu ensino que tem total sentido é o seguinte: quando de repente uma ação sua valorizou 50% e o peso dela agora, em vez de ser 10, ela é 15% na sua carteira, e alguma outra se desvalorizou em termos de preço e caiu, então uma está com 15%, a outra está com 10%. Você vai comprar a que está com 5% e naturalmente você vai balanceando a sua carteira, sempre comprando aquilo que caiu mais para você manter o seu risco em 10% de cada uma delas. A regra é você comprar o que está caindo para que você balanceie o seu risco. Porque eu não gosto tanto de vender o que está subindo? Porque você está matando a sua árvore crescendo. O que está valorizando, você tem que deixar valorizar. Uma empresa pode subir 100% e no outro ano subir mais 100% e isso ser normal. Porém, existem alguns momentos que pode ter sentido você vender uma ação quando valoriza muito. É dependendo do risco daquela ação. Eu vou dar um exemplo pessoal na minha carteira, inclusive no nosso quadro Encher a Carteira eu faço isso ao vivo com vocês, que é o caso da PetroRio. A PetroRio é uma empresa de commodity, de petróleo, que eu quero ter um percentual pequeno na minha carteira. Ela é uma empresa de um risco um pouco maior. Ela valorizou mais do que 100% no espaço de tempo muito rápido. Logo, ela ficou uma empresa com um peso muito grande na minha carteira e ela é uma empresa com um grau de risco maior. Portanto, eu vendi um pouco de PetroRio, chegou a valorizar acho que quase 200%, e eu vendi um pouco da PetroRio e redistribuí para controlar o meu risco. Mas isso é um critério de empresa a empresa. Na minha carteira pessoal, eu tenho ações da VEG que valorizaram mais de 300% desde a minha compra e o peso dela está maior do que o meu peso ideal. Porém, é uma empresa maior, mais sólida, que eu confio muito. Então, no caso da VEG, eu optei por não vender e no caso da PetroRio, eu optei por vender. O ideal é que você, com o seu aporte, consiga balizar, mas o seu patrimônio ele vai crescer mais do que o seu aporte mais rápido. Então, eventualmente, o seu aporte não vai conseguir balizar a sua carteira. E você, nesse momento, pode vender uma ação que valorizou muito. Não porque ela ficou cara, porque isso não existe. Não porque você acha que ela vai parar de subir, porque você não sabe de nada. Simplesmente para controlar o seu risco. Legal? A próxima pergunta veio da Luana. Ela diz o seguinte para mim: Mateus, você diz que o governo não importa para você investir. Pode explicar? Excelente pergunta, Luana, e é claro que eu posso. Quando eu digo que o governo não importa para o jeito que eu estou investindo, é porque, primeiro, eu estou investindo para 10, 15, 20 anos para frente. E vão passar os mais diferentes tipos de governo. Governos de esquerda, governos de direita, governos com política de aumentar impostos, reduzir impostos, com mais distribuição, menos distribuição. E eu não posso depender destes governos para que os meus investimentos eles rentabilizem. Quanto mais sólido for a minha estratégia de investimentos, menos eu dependo do governo. Como que você torna a sua estratégia sólida? Com exposição diversificada. Você em renda fixa tenha títulos pré-fixados, pós-fixados, híbridos. Um te protege se a inflação subir, outro você ganha dinheiro se a inflação cair. Tenha ações de crescimento, dividendos, tenha ações de setores diferentes, fundos imobiliários de tijolo, fundos de papel, tenha capital no exterior, tenha definido um percentual para cada um deles. Aporte todos os meses, não importa alta, não importa baixa. Tenha uma boa reserva de emergência. Nesse cenário, assumindo que o governo não vá nem para um extremo que é a ditadura, nem para outro extremo que é o comunismo, e de fato continue sendo um governo democrático, você vai ter a sua carteira sempre protegida. Então é por isso que você não pode depender de um governo para conseguir manter a sua carteira de investimentos rentável. Se você depende do governo, sua carteira não é uma carteira sólida. Por isso que é um dos motivos pelo qual eu não invisto em empresa estatal. Porque dependendo muito do governo que está lá, a empresa sofre. Ela tem uma dependência muito alta e é por isso que eu diversifico. E também um conselho muito forte é você aprender a investir fora do Brasil. Nós também temos um quadro chamado aqui, ó, Encher a Carteira no Exterior, onde eu te ensino desde abrir conta em corretoras do exterior até fazer investimentos nos melhores ativos, maiores ativos do mundo. Legal? Vamos agora para a nossa última pergunta. Essa pergunta excelente do RP, acho que é RP Ricardo. Ricardo, você perguntou o seguinte: criptoativos, futuro ou furada? Uma das perguntas que eu mais recebo. Vamos lá.
Eu, quando comecei a investir, comecei a ouvir falar de Bitcoin, de criptomoedas, eu era muito contra esse tipo de ativo. Por quê? Eles não são geradores de fluxo de caixa. Matheus, o que é um ativo gerador de fluxo de caixa? Uma ação que tem um produto, uma empresa que tem um produto por trás ou um serviço que eu entendo como que faz dinheiro, um fundo imobiliário que tem um aluguel, tem uma geração real de dinheiro vindo daquilo, seja com a venda de um produto ou um serviço prestado. Então a valorização daquele ativo está ligado ao produto real que existe naquilo. As criptomoedas não têm geração de fluxo de caixa, por isso que lá atrás eu era contra. Hoje eu sou um adepto de criptomoedas, porque eu entendo que a regra do jogo deles não é essa geração de fluxo de caixa, e sim fazer uma proposta diferente de lidar com o dinheiro, de ter literalmente um dinheiro que não é controlado por entidades centrais como bancos ou como o governo, e tem dentro, além do Bitcoin, como moedas como a Ethereum, que tem a ideia dos contratos inteligentes, que você pode rodar programas dentro delas, criar serviços financeiros descentralizados. Então, isso, apesar de ser uma coisa relativamente nova e extremamente volátil, é um conceito que tem aplicações práticas dentro do mundo real. Então, criptomoedas, furada ou futuro, eu acredito que veio para ficar, porém, como é um setor muito novo, um setor muito volátil, eu começaria a investir com pouco capital, pouco do seu patrimônio ou um percentual pequeno do seu aporte. Comece com as maiores criptomoedas, com o Bitcoin, com a Ethereum. Depois você vai estudando o que cada moeda se propõe a fazer e você vai descobrir que não é uma moeda, é uma blockchain, é uma plataforma por trás, mas sempre com pouco capital, sem querer ficar rico rápido. Tem muita promessa e muito esquema em criptomoedas. Mais de 90% das criptomoedas vão desaparecer com o tempo. Então comece com as maiores e com pouco capital, mas acredito que é válido sim. Então, pessoal, comentem comigo se vocês gostaram desse quadro, desse novo conceito. Nunca se esqueçam de deixar o like, é a melhor jeito de eu saber que você gostou desse conteúdo, e se inscrever no canal para não perder nenhuma aula nova. Então, vejo vocês na próxima aula. Um abraço!